Venha conhecer o site de cursos do Matemadicas. É todo estruturado para otimizar o seu aprendizado. Você vai aprender progressivamente no seu ritmo de forma direta e objetiva, sem enrolação ou macetes que não funcionam, com acesso direto ao professor para tirar suas dúvidas. Veja os depoimentos dos alunos que já estudaram comigo e deixe de lado o medo de matemática. Venha aprender comigo sem mistérios de forma simples e descomplicada. www.cursosdomatemadicas.com.br. Olá, seja bem-vindo ao Matemadicas, seja bem-vinda ao Matemadicas. Tem muita gente nova aqui, então sejam todos muito bem-vindos. Gostaria de agradecer a todo mundo. Faz tempo que eu não apareço por aqui, tem umas motos passando por aqui, eu não vou tirar, não vou fazer corte nenhum. Porque esse vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. A gente vai resolver uma prova completa, do começo ao fim, passo a passo, no seu ritmo, no seu tempo. Você pode adiantar o vídeo acelerando ele ou então diminuir o ritmo, da maneira que você achar melhor. Então eu peço que você se adapte conforme você for estudando. Assim eu consigo transmitir o meu conteúdo da maneira que faça sentido para você e que você de fato aprenda. Assim, você vai aprender matemática e raciocínio lógico, conseguir resolver as questões. Eu tenho certeza que se você acompanhar comigo, você vai conseguir ir bem no seu concurso. Tá bom? Então, eu gostaria, antes de qualquer coisa, antes de mais nada, que você fizesse uma mentalização. Eu falei para você, ia ser uma aula diferente. Mas uma mentalização explicando para você mesmo, para você mesma, de que você é capaz de aprender matemática, você é capaz de aprender raciocínio lógico. E preste atenção em tudo isso. Mas, volto a falar, mentalize que você é capaz, mentalize que você vai conseguir. Já é o primeiro passo para você entender as questões, entender a matéria e fazer acontecer o que você precisa. Estudar e passar no seu concurso, tá bom? A gente vai começar resolvendo as questões na sequência em que apareceram no concurso. Que está aí na tela para você, da Prefeitura de São José dos Campos. Então a gente vai resolvendo passo a passo, tá bom? Olha aí. Eu separei, que foi feita pela FGV. Então a gente começa pela questão 16. Deixar ela aqui na tela, ó, como está diferente aqui o Matemadicas, né? Tecnologia, a gente está começando a voltar a entender isso e para colocar coisas novas para você. Assim você consegue tirar as dúvidas comigo, mandar as provas. E essa prova foi uma sugestão da Andréia de Jesus. Ela mandou a prova para mim e pediu para que eu resolvesse, porque tem muitas pessoas que estão procurando a resolução e não acham. Para quem é novo aqui no canal, só vê essas questões lá no começo do canal. Quando eu falo começo, é no começo mesmo, porque esse canal tem mais de 10 anos. Eu resolvi as questões que as pessoas me mandavam. Se vocês quiserem continuar e voltar a fazer isso, vai ser bem legal, vai ser bem interessante para a gente continuar a essa tradição de vocês mandarem as provas, mandarem as questões e eu resolver para vocês, para ajudar vocês a passarem nos seus concursos, tá bom? Depois desse breve relato, depois de tudo a gente vai começar resolvendo essa questão passo a passo, você sabe. Se prepare, pegue uma caneta, um lápis, um papel, uma borracha e antes de mais nada, ou melhor, para a gente começar, aqui nesse vídeo, vou até ficar grande, aqui nesse vídeo tem a linha do tempo. O pessoal gosta de falar que é a minutagem. Na linha do tempo, você pode ir passo a passo em cada uma das questões. Então, se você olhar a linha do tempo aqui embaixo, que eu estou tentando achar ela aqui, ó, por aqui, você vai ter todas as questões. Então, você consegue resolver, a partir da questão 16, essa prova, olhando a linha do tempo, caso você não queira resolver tudo. Ou então, se ficar alguma dúvida, alguma coisa do gênero, tá? Na descrição do vídeo também vai ter passo a passo todas as questões. Então, bora começar, chega de falar e vamos resolver essas provas, ou melhor, essa prova. Vamos lá? As medidas dos lados de um retângulo são números inteiros de metros e nenhuma delas é menor do que 12. A informação é muito importante. Sabe-se que esse retângulo possui área de 360 metros quadrados. A pergunta do problema é essa daqui, ó. O menor valor para o perímetro desse retângulo é o quê? A pergunta do problema. Então, antes de qualquer coisa, a gente vai começar desenhando um retângulo. Que é importante, porque assim você já mostra para o seu cérebro que você está já resolvendo isso. Então, vamos lá.
As medidas dos lados de um retângulo são números inteiros de metros e nenhuma delas é menor do que 12. Dá uma olhada aqui para mim. Se nenhuma delas é menor do que 12, então vai começar de 12 em diante. Então pode ser 12, 12,1, 12,2, 13, 14, mas o menor lado é 12, ele disse para a gente. Ele também falou que a área desse retângulo é de 360 metros quadrados. Então a gente pode chamar um lado desse retângulo de A e o outro lado de B. Ele também falou que a área desse retângulo é de 360 metros quadrados. E ele quer o quê? O perímetro desse retângulo. Se a gente multiplicar o lado A vezes o lado B, a gente vai chegar na área total, porque a área de um retângulo é A, base vezes altura, ou lado vezes lado, então A vezes B, 360. E a gente precisa descobrir quais são esses números no menor valor para esse perímetro. A gente tem que lembrar que essa multiplicação ela vai gerar esse 360. Então, quais os fatores que a gente pode multiplicar, que seriam A e B, para gerar o 360? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai decompor esse 360, então a gente decompõe aqui do lado, para ficar mais simples, então vamos lá. Maravilha da tecnologia, fica uma retinha aí, apesar de torta aí conforme na tela tá reta. Dá por 2, lembra disso? Que vai dar 180, dá por 2 de novo, que vai dar 90, dá por 2, dá para dividir, né? 90 dividido por 2 vai dar 45, agora é por 3, que vai dar 15, por 3 novamente, que vai dar 5, e por 5, finalmente, que vai dar 1. Então, os fatores desse 360, se a gente multiplicar todo mundo aí, vai dar 360. Eu vou colocar aqui ao lado para você entender o que eu estou fazendo. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Isso tudo tem que dar 360, porém a gente tem que descobrir o quê? Dois números, o A e o B. Então vamos fazer o seguinte, a gente sabe que um dos lados aqui, ele falou, ele é menor do que 12. Nenhuma delas, ou melhor, nenhuma delas é menor do que 12. Muito importante isso. Se nenhuma delas é menor do que 12, o menor lado já vale 12. Então vamos supor que o A vale 12. Dentro desses valores aqui, ó, 2, 2, 3, 3 e 5, como que a gente encontra o 12 multiplicando? A gente vai multiplicar o seguinte, a gente vai fazer 2 vezes 2 vezes 3. Porque 2 vezes 2 é 4, vezes 3 é 12. Então, ó, 2 vezes 2 vezes 3 é 12. E o que que restou para a gente? Restou o quê? 2 vezes 3 vezes 5. Vou até colocar de outro jeito aí para não atrapalhar. Então, 2 vezes 3 vezes 5. Então, 2 vezes 3 vezes 5 vai dar 30. Então, se a gente fizer isso aqui, ó, 12 vezes 30 vai dar 360. E a gente queria os menores lados desse. Então, o menor lado vale 12 e o outro lado a gente acabou de descobrir que vale 30. Porque um lado vale 12 e o outro lado vale 30. Tá? Essa questão ela é bem interessante porque a gente tem que fatorar o 360 e dentro dos fatores de 360 encontrar quais são eles os menores para descobrir o perímetro desse retângulo. Lembre-se que essa prova ela é o quê? Raciocínio lógico matemático. Quando tem raciocínio lógico junto com matemática, é digamos assim, um diferencial dessas, entre aspas, sacadas, dessas pegadinhas que você tem que lembrar, tá bom? Então vamos lá, para a gente resolver e descobrir o menor perímetro, que já é esse aí. Então a gente vai descobrir o seguinte, o perímetro desse retângulo o perímetro é 30, que é a soma de todos os lados, né? 30 mais 30, mais 12, mais 12. 30 mais 30 vai dar 60, 12 mais 12 vai dar 24, e aí 60 mais 24, 84. Agora sim, 84 é o que a gente queria, 84 está na alternativa E, portanto letra E é o gabarito dessa questão, tá bom? Mais uma vez eu falo, essa questão, ou melhor, essa prova,
É raciocínio lógico com matemática. Então, apesar dessas ferramentas serem simples da gente lembrar, faturação, a área de um retângulo, você tem que ter a sacada, se ligar de que o raciocínio lógico está sempre ali do lado. Então, sempre lembre-se de uma coisa e outra, tá bom? Vamos lá para a próxima questão. 17. Questão 17. Abel, Breno e Célio possuem uma pequena empresa e trabalham juntos no mesmo escritório. Certo dia, os três estiveram na empresa permanecendo no escritório por tempos diferentes, então eles estavam em tempos diferentes. Abel chegou às 7h50 e ficou no escritório por 7 horas e 20 minutos. Breno chegou às 7h30 e ficou no escritório por 7 horas. E Célio ficou no escritório por 7 horas e 15, saindo às 15 horas e 20 minutos. A pergunta do problema está aqui, ó. O período de tempo em que os três ficaram juntos no escritório foi de quanto? Então ele quer saber o período de tempo em que os três estavam juntos lá no escritório. Para a gente descobrir isso, a gente vai ter que saber o horário de entrada e de saída de cada um. Então vamos lá. O Abel, ele entrou às 7h50, 7 horas e 50 minutos, e ele ficou no escritório por 7 horas e 20 minutos. Portanto, ele saiu qual horário? A gente vai descobrir. O Breno, ele chegou às 7h30 e ficou no escritório por 7 horas. Então, ele foi lá, ficou no escritório por 7 horas. Então, que horas que ele saiu? Já dá para calcular mais fácil, né? E o Célio, ele ficou no escritório por 7 horas e 15, saindo às 15h20. Então, ele saiu às 15h20 e ele ficou no escritório por 7 horas e 15. Então, está aqui, ó, 7 horas e 15 minutos. Então, a gente vai fazer o caminho oposto, tá bom? O caminho oposto. Vamos lá, começando pelo Abel. O Abel, vou colocar até de outra cor aqui. O Abel, ele chegou às 7h50. O Abel, ele chegou às 7h50 e ficou 7 horas e 20 no escritório. 7 horas e 20 no escritório, vamos lá. 7 horas e 50 ele chegou e ficou mais 7 horas, então foi para 14 horas. Só que 14 horas tem mais 20 minutos que está aqui. Esses 20 minutos, ó, mais 10 horas, 8 horas, aumenta 1 hora. Então, 8h10. Então, esses 20 minutos vai para 8h10, mais 7 horas, então ele ficou até as 15 horas e 10 minutos. O Breno é a mesma coisa, mas é mais simples. Ó. Ele chegou às 7h30 e ficou por 7 horas. 7 com 7 são 14, então ele ficou até as 14 horas e 30 minutos. E daqui é o contrário, ó. Ele chegou em um horário que a gente ainda não sabe, a gente vai descobrir. E ele saiu às 15h20. Para ele sair às 15h20, e ele ficou 7 horas e 15 na empresa, então desses 20 minutos é só tirar. Faltam de 15 para 20, faltam 5. Então daqui é 0,5 minutos. E quantas horas? Ó, 15 menos 7 vai dar 8. Então ele chegou às 8 horas e 5 minutos. Beleza. Então esses foram os horários que eles chegaram, tá? Agora ele quer o quê? O período de tempo em que os três ficaram juntos no escritório. Para os três ficarem juntos no escritório, tem que ser um horário que estavam os três lá. Então, o último que chegou foi esse cara aqui, o Célio. Ele chegou e aí os três ficaram juntos. E aqui, o horário de saída tem que ser o horário mais cedo de saída para os três ficarem juntos. Então, foi isso aqui, ó. Então, eles começaram a ficar juntos no escritório às 8h05 e foi até às 14h30. Quanto tempo que deu? Das 8h05, aí é a pergunta do problema, né? Então, a gente quer saber o total de tempo das 8 horas e 5 minutos até às 14 horas e 30 minutos. Então, é só fazer isso, olha lá. Das 8 às 14 são 6.
Então, 8 mais 6, 14. Então, das 8 às 14 são 6 horas. Desses minutos, de 5 até 30, mais 25. Então, eles ficaram juntos 6 horas e 25 minutos. 6 horas e 25 minutos. A alternativa B é o gabarito da questão. Mais uma questão resolvida envolvendo horários. Não envolvia, vamos dizer assim, ferramentas mais complexas de matemática. Simplesmente horários, raciocínio lógico. Alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. Lembrando que as questões estão separadas por tempo. Então, a primeira questão, que foi a 16, está em um tempo. Essa questão 17 está em outro tempo e assim por diante, para você ficar mais simples o seu estudo. Volto a falar, se você quiser, pode aumentar a velocidade, pode pular as questões, vai no seu ritmo. Importante que você não desista. Bora continuar? Décima oitava questão. Essa questão, ela é de proposições, na verdade é de silogismo categórico. Silogismos, né? Vamos dizer assim. Então tem o seguinte, considere a afirmação. Todo político competente tem sucesso. E aí ele quer, a partir dessa afirmação, é correto concluir que. Então é o seguinte, vamos traduzir isso em o quê? Em círculos, em conjuntos. Então, todo político competente, então todos eles, então temos o grupo dos políticos competentes, todos eles, esse círculo aqui, ó, políticos competentes, todos eles têm sucesso. Então, vou colocar um grupo do sucesso que está aqui. Então, o grupo do sucesso, ele engloba o grupo dos políticos competentes. Aí eu faço uma pergunta e faço uma reflexão com você. Existe outra forma de você desenhar esses conjuntos? Todo político competente tem sucesso. Então, político competente é um grupo menor, é uma forma de pensar, e o sucesso é o grupo maior, que engloba, né, o político. Mas eu poderia pensar também que esses dois grupos têm o mesmo tamanho, mas desde que o político competente esteja englobado pelo sucesso. Sempre pense desse jeito, porque nas alternativas tem uma e somente uma alternativa que vai dar certo nos seus desenhos. É assim que você resolve. Então a gente poderia pensar da seguinte maneira. O político competente é um grupo, que é esse daqui, e o sucesso também é um grupo, seria do mesmo tamanho, né? Sucesso. Dá no mesmo. Então vamos resolver as questões, ou melhor, ver as alternativas. Se um político tem sucesso, então ele é competente. Ó, nós temos esse político. Ele tem sucesso? Sim. E ele é competente? Não, não necessariamente. Para que esse político na alternativa A seja competente, ele tem que estar aqui dentro. Nesse caso aqui, ó, tá certo. Ó, se um político tem sucesso, então ele é competente. Se você pensou nesse jeito, a alternativa A está certa. Mas se você pensou desse jeito, a alternativa A está errada. E lembre-se, todos os casos tem que dar certo. Então, nesse caso, a alternativa A está fora. Letra B. Se um político não é competente, então ele não tem sucesso. Ó, se um político não é competente, então está fora. Ele não tem sucesso? Nesse caso ele tem, tá vendo? Ele está aqui dentro. Ele poderia estar aqui, ó, um político não competente. Nesse caso ele não tem sucesso. Você já viu que já tem uma outra alternativa com esse mesmo gráfico? Então não é a alternativa B. Nesse caso aqui seria, porque o político não é competente, então ele está aqui fora, ele não tem sucesso. Então se você considerasse apenas esse gráfico, ele estaria certo. Agora você considerou essa daqui, não está certo. Então vamos lá, que a alternativa B está fora da brincadeira. Letra C. Se um político não tem sucesso, então não é competente. Se um político não tem sucesso, então ele está aqui fora. Ele não é competente nesse gráfico. E se um político não tem sucesso, está aqui fora. Ele também não é competente. Opa,
deu certo nos dois gráficos. Tá aqui, ó, se o político não tem sucesso, ele não é competente, ele tá aqui fora. Se um político não tem sucesso, ele não é competente, está aqui fora. Então, se deu certo nas duas alternativas, está cheirando o gabarito. Por que está cheirando? A gente tem que analisar as outras, né? Você não vai assinalar sem olhar as outras. Eu já vou assinalar, para dizer que estou confiando na minha resposta. Vamos lá. Letra D. Existe político competente que não tem sucesso. Existe político competente que não tem sucesso aqui? Não. Todos os políticos competentes têm sucesso nesse caso. Então, tá fora já a alternativa D. E aqui também, né? Ó, existe político competente, tá aqui, que não tem sucesso? Não. Todos os políticos competentes nesse caso têm sucesso. Então, a alternativa D também não é o gabarito. E letra E, não existe político que não tenha sucesso e não seja competente. Vamos lá. Não existe político que não tenha sucesso? Não existe político que não tenha sucesso? Tá bom, pode ser. Quando ele fala não, quer dizer que existe político que tem sucesso. Lembre-se que ó, não está aqui e ele não. Se é não, os dois não anulam. Então você vai ler essa frase assim, ó. Tira o não e tira o não. Existe político que tenha sucesso. Então, existe político que tem sucesso, está aqui, e político que tem sucesso está aqui. E não seja competente? Não, ambos são competentes. Essa última frase dá um nozinho na cabeça, mas vai passo a passo como eu estou riscando. Ela não é o gabarito. O gabarito definitivamente é a letra C. Fechado? Lembre-se, das duas possibilidades que eu desenhei aqui em cima, essa possibilidade de político com sucesso, um dentro do outro, e político e sucesso, os dois no mesmo tamanho. Por os dois gráficos, a afirmativa, o gabarito da questão tem que bater sempre nela, tá? Bora lá, para a próxima questão. Então, gabarito, letra C da questão 18. Questão 19. Essa questão, antes de começar a resolver, ela é uma questão que não precisaria de nenhum outro conhecimento matemático e nem de raciocínio lógico. As três questões anteriores, a gente precisava ter uma sabedoria aí de silogismo, ou então de decomposição, ou então até mesmo de noção de horário. Essa daqui não precisa, você só precisa ter atenção. Vamos nela. A figura abaixo mostra uma tabela com duas linhas e duas colunas, tá aqui. Os números 1, 2, 3 e 4 deverão ser colocados um em cada quadrícula, de forma que em cada coluna o número de cima seja menor do que o número de baixo. Então, o número de cima seja menor que o número de baixo. Aí vem a pergunta do problema, né? O número de maneiras de preencher essa tabela é o quê? Vamos lá, passo a passo aí. Vamos supor que a gente tem aqui uma forma de preencher essa tabela seria, intuitivamente, né, a primeira forma, 1, 2, 3 e 4. Então, o número de cima ele tem que ser menor que o de baixo. Então, essa forma funciona. Ó, 1, 2, 3 e 4. Só que a gente pode inverter, né? Pode ser 2, 1, 3 e 4. E a gente também pode inverter a ordem do 1, 2, né? Então, pode ser 1, 2, 4 e 3, 2, 1, 4 e 3. Lembre-se que o número de cima seja menor que o número de baixo. Então, isso aqui é uma forma, esse aqui é uma forma, esse aqui é outra forma e esse aqui é outra forma. Já tem 4 possibilidades. E a gente tem também esse daqui, ó. 1, 3, 2 e 4. E também invertendo, né? 3, 1, 4 e 2. Nós temos quantas formas de montar isso? Vão ser 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 formas de disposição desses números. A alternativa C é o gabarito da questão, tá? Como eu falei para você, essa questão não tinha nenhum outro raciocínio, nenhuma matéria que você tinha que saber. Tinha que só prestar atenção. Então, são só 6 formas de você montar
esses números da maneira que o enunciado propôs para nós. Bora lá para a próxima questão? Bora lá, 20ª questão. Um terreno tem a forma de um quadrilátero ABCD, onde os ângulos de vértices B e C são retos. São dadas as medidas AB, 22 metros, BC, 20 metros e CD, 34 metros. Com isso a gente já consegue desenhar mais ou menos um esboço aí do que é esse quadrilátero. Lembrando que os vértices B e C são retos. Então, nós temos aqui o B e C, vamos chamar aqui de B e aqui de C. Aqui são ângulos retos. Como é um quadrilátero, a gente pode fechar aqui, aí vai virar um retângulo, alguma coisa, mas eu vou dar uma esticada aqui, porque a gente não sabe qual é o lado maior e qual que é o outro. E esse quadrilátero é AB, C e esse lado é D. Ele também deu que os valores, né, desses lados. AB é 22 metros, todas as medidas aqui estão em metros. BC 20 metros e CD 34 metros. Essa é a informação que ele deu. Aí ele vem com outras informações. Uma cerca reta será construída do ponto A ao ponto P do lado CD, de forma que o terreno fique dividido em duas partes de mesma área. Isso é muito importante porque esse terreno foi dividido com uma cerca do ponto A até o ponto P. E ele falou que esse terreno aqui, ele ficou dividido em duas áreas iguais. Então tem essa área e essa outra área, e elas são iguais. Então como é que a gente vai resolver esse problema? A gente tem que lembrar da fórmula da área de um trapézio. A área do trapézio a gente calcula assim, ó. É a base maior mais a base menor, tudo isso multiplicado pela altura dividido por 2. Então vamos calcular a área desse trapézio maior aí. Então vai ficar a base maior, que a gente sabe que é 34, mais 22, que é a base menor, vezes 20, que é a altura, dividido por 2. Agora a gente vai simplificar o que a gente consegue. Esse 2 com esse 20 vai dar 10. E aqui dá 1, sobrou pra gente aí 34 mais 22, que vai dar 56 vezes 10. 56 vezes 10, 560 metros quadrados. Então, 560 metros quadrados é a área desse trapézio total. Se a gente pegar essa área aqui e essa área aqui, então aqui tem que dividir o total por 2, que ele diz que é o quê? De mesma área. Tá aqui, ó. Ele disse pra gente, ó, duas partes de mesma área. Então, beleza. Essas áreas são aqui, dividindo esse 560 por 2, vai dar 280 aqui e 280 aqui também. Tudo isso em metros quadrados. Agora a gente tem que descobrir o quê? A pergunta do problema, que eu acabei nem lendo, né? Tá aqui, ó, a pergunta do problema, o segmento CP mede quanto? O segmento CP, ele tá aqui embaixo. E é isso aqui que a gente quer. Essa que é a pergunta do problema. Aqui. Então, vou redesenhar ele aqui do lado, para a gente não se perder. Então, ficou o quadrilátero que a gente tem aí agora, A, B, P, e junta aqui com A, então é A, B, C e P. A nossa pergunta do problema está aqui, vamos chamar de X. Esse lado vale 20 e esse lado vale 22. É um outro trapézio. Se é um outro trapézio e esse trapézio tem área de 280 metros quadrados, então vamos lá, a área do trapézio, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. A área desse trapézio é o seguinte, 280 igual a base maior. Eu não sei qual que é a maior ou qual que é a menor dentro desse x e 22,
Mas como é uma soma, tanto faz a ordem. Então é 22 mais x vezes a altura, que é 20, dividido por 2. A gente simplifica o que a gente consegue aqui. Corta esse 20 com esse 2, sobra 10 e 1. Continuando, vai dar 280 igual a 22 mais x vezes 10, que é o que sobrou. Vamos fazer a distributiva, joga para cá e joga para cá também. 280 igual a 22 vezes 10 mais x vezes 10. Então ficou 280, 22 vezes 10 vai dar 220, mais 10 vezes x, ou x vezes 10. Eu vou inverter e já vou vir aqui para cima. Então vai ser o seguinte, ó, 220 mais 10x igual a 280. Só invertir. Tudo que tem x de um lado, tudo que não tem do outro, 10x é igual a 280. Esse 220 que estava positivo do lado esquerdo passou para o lado direito negativo. 10x, portanto, igual a 280 menos 220, 60. Esse 10 que está multiplicando vai passar dividindo, vai ficar 60 dividido por 10, que vai dar 6. Então o valor de x é o que a gente queria descobrir. E esse valor de x é aqui, ó, é o segmento CP. Isso aqui, que é a pergunta e a resposta do nosso problema. 6x6, alternativa B, é o gabarito da questão, tá? Nessa questão, a única coisa que você tinha que ter lembrado era o quê? A fórmula da área do trapézio. Uma das poucas fórmulas que você precisava nessa prova. Beleza? Então, bora para a próxima questão. Questão 21. Daniel comprou um tênis no valor de R$400 e pagou em 2 parcelas. Então, ele comprou um tênis de 400 e pagou em 2 parcelas. Sendo que a primeira, no valor de 240, foi paga no ato. E a segunda, no valor de R$200, foi paga 30 dias após. Aí ele quer, a pergunta do problema é, a taxa de juros mensais cobradas pela loja foi de... Então ele quer o seguinte, se você sair calculando logo de cara, talvez você cometa um erro e esse erro está nas alternativas. Eu não quero que você faça isso, então vamos passo a passo. Vamos simular a compra dele para ver onde está a pegadinha e você resolver sem complicações com o raciocínio. Lembre-se, você está numa prova de raciocínio lógico. Também, né? Matemática e raciocínio lógico. Então vamos lá. Daniel comprou um tênis no valor de R$400, então o valor desse tênis ele tem inicialmente que é 400. Ele pagou em 2 condições, uma no ato e outra, né, 30 dias após. Então vou colocar assim, ó. Então uma no ato e outra 30 dias. No ato ele pagou 240. Então ele pagou 240. Então no ato ele pagou 240 e depois de 30 dias ele pagou quanto? Ele pagou R$200. Beleza, então tá aqui o que ele fez. Agora, como deveria ser feito? Sem juros, né? Explicando melhor. Ele deveria ter... qual o valor que ele deveria ter pago depois de 30 dias? Ele deveria pagar, então vou colocar aqui, ó, deveria pagar, ó, 240 menos 400, vai faltar, ele deveria pagar R$160 se não tivesse juros. E esses juros, ele está em cima desses 200. Aí agora fica mais simples, sem fórmula de juros nem nada. Ó, a porcentagem é a parte sobre o total, ou melhor, sobre o todo, vezes 100. Qual é a parte que você está de olho? É a diferença entre 200 e 160. Então vamos calcular, ó, a diferença
entre essas duas aqui, a diferença é 200 menos 160, R$40 a mais. Então, a parte é 200 menos 160, que é a diferença, dividido pelo total que ele deveria pagar, que é 160. E é isso aí que vai dar a resposta do nosso problema. Então, vai ficar, ó, vezes 100, que aí já vai dar em porcentagem. Então, ó, 200 menos 160 vai dar 40. Sobre 160 vezes 100. Agora a gente vai fazer da maneira que você achar melhor, né? Então vamos lá. A gente pode fazer o seguinte. A gente pode dividir esse 40 e esse 160 por 40. Vamos dividir aqui. Vamos fazer isso, ó. Dividido por 40. Vamos simplificar, né? E aqui dividido por 40. Então a gente vai chegar no valor de 40 dividido por 40 é 1. 160 dividido por 40 é 4. Vezes 100. Agora está simples, né? 1/4 é igual a 0,25 vezes 100. 0,25 vezes 100 é 25%. Então, Daniel comprou um tênis em que a taxa de juros mensal cobrada foi de quanto? 25%. E 25% está na alternativa D. Por quê? A gente olhou a porcentagem em cima do valor que ele deveria pagar e não com o valor cheio de 400. Se você fizer em cima do valor cheio de 400, vai dar outro valor, tá? Vou nem calcular para não confundir sua cabeça. Mas entenda o raciocínio que vai ficar mais simples de você conseguir compreender a questão. Ó, eu vou colocar um adendo. Essa questão ela é muito clássica para quando não, né? Em concurso público. Vira e mexe, ela aparece aí. Você tem uma compra, divide em 2, qual a porcentagem, né, depois de 30 dias depois da compra. Aí você fala, nossa, preciso fazer juros simples. Não. Simplesmente sem a fórmula de juros, você consegue resolver, tá? Acompanhe o raciocínio, vai pausando o vídeo, eu tenho certeza que você vai conseguir. Bora lá, para a próxima questão. Questão 22. Pedro aparou a grama de um jardim quadrado com 6 metros de lado em 2 horas. Então ele já tem aí um dado bem importante, que ele tem um jardim quadrado com 6 metros de lado em 2 horas. Se são 6 metros de lado, e a gente sabe que a fórmula da área do quadrado é mais ou menos assim, ó, 6 metros de lado, aqui é 6, aqui é 6, então a área 36 metros quadrados. Já tira isso da frente aí e já coloca anotado aí que a área é 36 metros quadrados. Com a mesma eficiência, Pedro aparará a grama de outro jardim também quadrado com 9 metros de lado. Então, beleza, ele pegou e aparou outro jardim, só que agora ao invés de 6 metros de lado, ele tem o quê? 9 metros de lado, é o mesmo raciocínio, né? Aqui, então, se é 9 metros de lado, aqui é 9, 9 vezes 9, né? 81 metros quadrados. Então, um jardim tem 36 metros quadrados e o outro jardim tem 81 metros quadrados. E aí ele fala assim, ó, a pergunta do problema, na verdade, já está implícita aqui, né? Com a mesma eficiência, Pedro aparará a grama de outro jardim também quadrado em quanto tempo? Aqui, regra de 3, tá? Nós temos aí a coluna de área e a coluna de tempo. A coluna de área, a gente tem aí no primeiro caso que o Pedro ele aparou 36 metros quadrados em 2 horas. E o outro quadrado é 81 metros quadrados em T horas. Nesse caso aí, a gente só tem 2 colunas, então é área e tempo. Certo? Onde está a incógnita? A incógnita está bem aqui. Se a incógnita está aqui, a gente tem que comparar, porque ela é a referência,
Você já deve ter lembrado dos meus vídeos. Se não lembrou dos meus vídeos, tem bastante vídeo aqui no canal. Dá uma olhada aqui na playlist que já apareceu aí para você. Dá uma olhada nos vídeos, no site. Tem muito material, tem o meu curso de matemática básica, que você aprende tudo isso também, tá? Vai passo a passo aí, se você precisar de alguma informação, qualquer coisa, deixa nos comentários que eu te ajudo, tenho certeza disso. Então vamos lá. Eu vou tirar esses números que eles não são importantes aqui para você comparar. Então eu tiro os números aí para você lembrar. E aí por quê? Eu tirei os números para você me ajudar. Eu tenho aqui, ó, a referência de tempo e a referência, ou melhor, eu tenho a referência aqui ao tempo em relação à área. E aí você vai lembrar comigo, ó, lembrar não, pensa junto comigo. Quanto mais tempo eu tiver, o Pedro ele vai aparar mais ou menos grama. Então, ó, quanto mais tempo ele tiver, ele vai aparar mais grama. Tá ao contrário aqui, né, no caderno. Então, quanto mais tempo ele tiver, tá aumentando a unidade de tempo, mais grama ele vai aparar. Então, as duas unidades foram para cima com o meu dedo, então as duas unidades são diretamente proporcionais. Então, enquanto uma aumenta, a outra vai aumentar também. Então, as setas são para cima. Agora, se você gosta de seta para baixo, mesma coisa, ó. E quanto menos tempo o Pedro tiver, menos grama ele vai aparar. Setas do mesmo sentido. Então, grandezas diretamente proporcionais, setas para o mesmo sentido, você vai fazer o seguinte. Isso aqui, ó, setas para o mesmo sentido, então para cima e para cima. Agora é só voltar aos valores, mas eu apaguei. Eu vou reescrever esses valores, então aqui são 36 metros quadrados em 2 horas e 81 metros quadrados em T tempo. Como é que a gente faz isso? A gente vai copiar do jeito que está em forma de fração. Então vai ficar 2 sobre T igual a 36 sobre 81. Daqui não tem segredo, só multiplicar cruzado. Mas antes, vamos dar uma simplificada aqui, porque ajuda a gente na questão das contas, né? Então vamos simplificar aqui por 3, então vai dar por 3, vai dar 12, e aqui vai dar 27. Dá por 3 de novo, que vai dar 4, e aqui vai dar 9. E aí para por aí. Então vai ficar 2t, 4 sobre 9. Ah, mas você fez muito rápido essa simplificação. Não tem problema, é só multiplicar cruzado que você vai chegar no mesmo valor. A simplificação ajuda você a evitar contas maiores. Mas se você não gosta, pode multiplicar. E necessariamente você tem que chegar no mesmo valor, tá? É uma forma que eu faço que ajuda você a entender, ou melhor, a evitar mais contas. Se você faz conta no meio do caminho, mais chance de você errar. Então vamos lá, multiplicando cruzado finalmente, então vai ficar 4 vezes t, 4t, igual a 2 vezes 9, vou indicar. Então vai ficar o seguinte, 4t, vou passar lá para cima para ficar mais fácil. Então vai ficar 4t, igual a 2 vezes 9, 18. T igual ao 4 que está multiplicando, passou dividindo o 18. 18 dividido por 4 vai dar 4,5. Ora, 4,5 horas, toma cuidado que não são 4 horas e 50 minutos. Um macetinho, dá uma olhada. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar, só tem uma casa depois da vírgula, pega esse 5 e multiplica por 6. Então ficou o tempo total de 4 horas, 5 vezes 6, 30. 4 horas e 30 minutos. 4 horas e 30 minutos. É a resposta desse problema. 4 horas e 30 minutos é o quanto tempo que o Pedro levou, que está na alternativa E. Portanto, letra E é o gabarito dessa questão. Fechado? Mais uma questão aí. Só que dessa vez foi uma questão clássica de regra de 3, grandezas diretamente proporcionais, mais clássico ainda, tá? Bora para a próxima questão, questão 23ª. Questão 23ª ficou feio, né? 23ª questão ou questão 23, vamos lá. Questão do quê? De probabilidade. Agora, essa questão de probabilidade, dá uma olhada aqui para mim, porque essa questão de probabilidade aí você tem que ter muita calma e tranquilidade para resolver. Questões de probabilidade, questão de análise combinatória,
Tem que ter calma, paciência, porque qualquer escorregão pode cair nas alternativas e pode nem cair nas alternativas e você nem conseguir resolver. Acompanha comigo o raciocínio, que é uma forma que eu enxerguei para você resolver esse tipo de questão nesse caso, porque cada questão é uma questão diferente da outra. Lembre-se, você está numa prova de raciocínio lógico matemático, então tem que ter calma, lembrar dos macetes, lembrar dos pulos do gato aí, onde você consegue ter essas chances de raciocínio, tá? Vamos lá, você vai entender o que eu estou falando. Então vamos lá, em uma urna há 6 bolas, 2 brancas, 2 vermelhas, tá escondendo aqui, né? Em uma urna, não estou conseguindo jogar tudo pro canto, mas tudo bem, vai dar certo. Ó. Em uma urna há 6 bolas, 2 brancas, 2 vermelhas e 2 azuis. A probabilidade de qualquer uma das bolas ser sorteada aleatoriamente é a mesma. Isso tudo é para dizer que nenhuma bola dessa tem a probabilidade maior de ser sorteada, por ela ser maior, menor, peso menor. Todas são iguais, tá? Antônia sorteia em sequência, aleatoriamente, 2 bolas da urna. Então a Antônia foi lá, sorteou 2 bolas da urna. A seguir, Beatriz também sorteia em sequência e aleatoriamente 2 bolas das 4 que restaram. Finalmente, Carla retira da urna 2 bolas que sobraram. Então a Carla retirou as 2 últimas bolas. Aí vem a pergunta do problema, né? A probabilidade de que as 2 bolas retiradas por Carla seja da mesma cor é o quê? É quanto? Vamos lá. A probabilidade de que as 2 bolas retiradas por Carla seja da mesma cor. Então pense o seguinte, como que a gente vai resolver esse problema? Como é probabilidade, a gente tem que ir por partes e pensar no cenário ideal. Teve aí o sorteio da Antônia, ela pegou 2 bolas. Aí foi lá a Beatriz e pegou mais 2 bolas. E por último a Carla retirou as 2 últimas. Então as 2 últimas bolas têm que ser iguais, independente do que aconteceu antes. Se elas têm que ser iguais e independente do que aconteceu antes, vamos colocar esse cenário que a gente vai encontrar a resposta do problema, que é a probabilidade de que as 2 últimas bolas sejam iguais. Vamos lá? Acompanha comigo. Então o raciocínio da questão é o seguinte. Então nós temos 2 bolas brancas, então ó, 2 brancas, 2 vermelhas e 2 azuis. Então é o seguinte, vamos começar antes de qualquer coisa, sem pensar nos sorteios, porque foram sorteadas 2 bolas por vez, vamos pensar na probabilidade dessas 2 bolas por vez saírem. Então vai ser o seguinte, vamos pensar na bola branca. A bola branca são 2 e um total de 6, imagina no primeiro sorteio. No segundo sorteio vai ser 1 e um total de 5. Então a probabilidade de sair a branca logo de cara, e depois a branca, então é só fazer 2 vezes 1, 2, 6 vezes 5, 30. É 2 em 30, ou então simplificando, uma chance em 15. A probabilidade da bola vermelha é a mesma coisa, porque ó, são 2 bolas vermelhas num total de 6, tira uma, vai ser uma bola vermelha e um total de 5. Então, mesma coisa. Então vai ficar 2 em 30, 2 vezes 1, 2, 6 vezes 5, 30, igual a, simplificando, 1 sobre 15. Essa é a probabilidade de tirar as 2 bolas iguais. E por último, vamos supor que é a bola azul. A bola azul é a mesma ideia, 2 bolas em 6 e uma bola em 5. E aí sim, 2 vezes 1, 2, 6 vezes 5, 30, simplificando 1 sobre 15. Pronto, e por que eu tenho essas 3 probabilidades? Da branca, de 1 em 15, da vermelha, de 1 em 15, e da azul, de 1 em 15. Porque eu vou somar essas 3 probabilidades, porque aí sim eu tenho a probabilidade de que as 2 últimas bolas sejam iguais, que são as chances de saírem bolas iguais. Então vai ser a probabilidade da bola branca, mais a probabilidade da bola vermelha, mais a probabilidade da bola azul. Então vai ser 1 em 30, ou melhor, 1 em 15, mais 1 em 15, mais 1 em 15.
Fazendo isso, ó, 1 mais 1, 3, como todos os denominadores são iguais, vai ser 3 em 15, e eu simplificar vai ficar 1 em 5. E já é a resposta do nosso problema. É uma chance em 5, e então isso está na alternativa C, tá bom? A alternativa C é o gabarito da questão. Pode ser que vocês tenham se perdido um pouquinho no meio do caminho, porque esse tipo de questão de probabilidade tem que ter uma atenção para não se perder no meio do caminho. Então vamos recapitular. Foram 3 bolas sorteadas, ou melhor, 3 cores sorteadas. 2 a 2. Vamos supor que a primeira foi a branca, então são 2 chances em 4, eu retiro uma bola sem reposição, aí vira uma chance em 5. Fazendo essa probabilidade de sortear 2 iguais, é a mesma chance no final, de 2 iguais. Lembra? A ideia, ou no final ou no começo, o sorteio é igual. Então, 2 bolas brancas no começo, a chance é de 1 em 15, ou no final. 2 bolas vermelhas no começo, uma chance em 15, no começo ou no final. E 2 bolas azuis, mesma coisa, 1 em 15, ou no começo ou no final, desde que as bolas sejam da mesma cor. Como são chances da mesma cor, a gente vai somar as 3. Então, branca mais vermelha mais azul está aqui em cima de mim, ó. 1 15, ó, bem aqui, ó. 1 15 avos mais 1 15 avos mais 1 15 avos aí em cima. 3 15 avos e 1 quinto se a gente simplifica. E 1 quinto é a chance de acontecer o que foi dito no problema. A probabilidade de que as 2 bolas retiradas por Carla sejam da mesma cor. Não falou se pode ser no começo ou não. Retiradas por Carla. Ele está falando no final, mas pode ser no começo, no meio, no final. A probabilidade de retirar bolas iguais é 1 em 15. Como são 3 cores, é só multiplicar por 3, tá bom? Eu sei que fica um pouco nebuloso esse tipo de questão de probabilidade, mas eu adianto para você que você tem que fazer bastante questão para você acostumar com essas resoluções. Vou até sair da frente, tá? Assim fica mais fácil de você entender. Volto o vídeo para você ir entender as resoluções e os raciocínios, tá? Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Fechou? Bora para a próxima questão. E está acabando essa prova, né? Faltam 2 questões aí. Considere 25ª, ou melhor, 24ª questão. Vamos lá, resolver, dá até para aumentar um pouquinho mais. Vamos lá. Considere a amostra de valores, de 5 valores, 7, x, 3, 12 e 3. Então os valores são 5, são todos esses daqui. Sabe-se que a mediana, importante esse valor, a mediana dessa amostra é igual a 6. E aí ele quer... A pergunta do problema, né? A pergunta do problema é: a diferença entre a média e a moda da amostra é igual a quanto? Uma questão pequenininha de estatística básica e estatística, manipulação de dados, tem um monte de nome nessa matéria, mas uma questão pequenininha que englobam 3 elementos dessa matéria. Vamos lá, você vai ver, não é difícil. Claro que não é difícil, desde que você saiba o que você está fazendo. Porque se você se perder no meio do caminho, aí vai ficar difícil mesmo, você não vai lembrar das coisas, e como eu falei, hoje a gente está resolvendo de uma maneira totalmente diferente, eu não estou acelerando, não estou correndo, quero que você entenda de fato, tá? Então, ó, você tem esses 5 valores aí, vamos colocar esses valores em ordem dos números, para entender o que é mediana, moda e a média. Ó, os 3 conceitos, eu lembrei do que eu queria dizer, então são 3 conceitos de estatística, tá? Vamos lá. Então nós temos aí esses 3 valores, ou melhor, os 5 valores e os 3 conceitos. Os valores, esses valores aqui, na sequência, vai ficar assim, ó, 3, x, 7 e 12. Por que eu coloquei esse x aqui? Eu não sei se ele é para lá ou para cá. Esse x ele está colocando um elemento qualquer aí no meio, que eu não sei, que vou colocar de outra cor aqui. Esse x está aqui, eu coloquei ele aqui no meio. Vamos lá. Aí ele disse que sabe-se que a mediana dessa amostra é igual a 6. Se a mediana dessa amostra é igual a 6, a gente tem que lembrar o que é a mediana. Simplesmente, mediana é o valor do meio. Vamos supor, eu tenho 5 valores aqui. Ó, eu tenho 5 valores aqui. O valor do meio é esse dedo do meio aqui. Se fossem 4 valores, qual seria o valor do meio? Eu pego os 2 valores do centro e tiro a média. Eu vou somar os 2 e dividir por 2.
Como nós temos 5 valores aqui, eu pego o valor do meio. Ele diz que a mediana é 6, ou seja, o valor do meio é 6. Se o valor do meio é 6 e ele está falando nisso, vamos colocar isso do jeito que ele falou para a gente. Vamos lá. Então vai ficar o seguinte, ó. Os valores que a gente tem são a mediana é 6. E nós temos 3, 7, 12 e o 6. E esse 6 aqui seria o x, né? Lembra que eu coloquei de outra coisa? Eu coloquei até no meio aqui. Esse valor seria o x, que é a mediana. Então, colocando em ordem, vou colocar assim, ó, em ordem, vai ficar 3, 6, 7 e 12. Daqui a gente tira aqui o 6 mediana. Os valores que mais se repetem é o conceito de moda. O que é moda? Moda são os valores ou elementos que mais se repetem. Quais os elementos que mais se repetem? Olha aqui do lado, ó. Opa, olha aqui do lado. Estou tudo atrapalhado. Os valores que mais se repetem são o 3 e o 3. Isso aqui, moda. A moda é 3. E ele quer a média. A média a gente vai somar todo mundo e dividir por 5. Então vamos fazer isso. Então a média soma todo mundo e divide por 5. Ó. 3 mais 3 mais 6 mais 7 mais 12 dividido por 5. Média. 3 mais 3, 6 mais 6, 12. 7 mais 12, 19, dividido por 5. 12 mais 19 vai dar 31, dividido por 5. Então, a média... 31 dividido por 5, 6,2. A média é 6,2. E qual a pergunta? Ele quer o quê? Ó, a pergunta do problema está aqui, ó. A diferença... Vou grifar de outra cor. A diferença entre a média e a moda. Coloquei a cor aí, mas não deu nada, né? Ficou bem diferente, ó. A diferença entre a média e a moda. Agora apareceu. Então, ó lá, a média, a diferença, então, diferença é um sinal de menos. A média e a moda. É isso que ele disse. A diferença entre 6,2 e 3. 6,2 menos 3 é 3,2. Agora sim, 3,2 é a resposta do nosso problema. 3,2 está na alternativa C. Portanto, letra C é o gabarito da questão. Aí, mais uma questão resolvida. Tá? Para você. E aí eu espero que você tenha entendido. Você acabou de aprender aí 3 conceitos de estatística: média, moda e mediana. A média soma todos os valores e divide pelo quantitativo de valores. A moda são os termos que se repetem. E a mediana é o valor do meio. No caso, se tiver em valor ímpar, a gente tem o valor do meio. Se forem valores pares, você pega os dois do meio, faz a média entre os dois, e esse seria a mediana, tá bom? E aí, bora para a última questão, que seria de geometria. Seria não, é de geometria, um pouquinho mais complexa. Vou dizer para você, arrisco a dizer que essa aí seria a questão mais difícil dessa bateria de questões, porque não costumam cair questões desse tipo, tá? Mas, mesmo assim, lembre-se, prova de raciocínio lógico matemático. Se você raciocinar logicamente dentro dos conhecimentos que você tem, você estuda, que eu tenho certeza que você estuda. Se você não estuda, você vai começar a estudar comigo, dá uma olhada no meu curso, dá uma olhada aqui no canal, tem um monte de questão, lá no site do Matemadicas. Aqui você tem material a rodo para você estudar. Fora que você pode tirar as dúvidas aqui, só deixar nos comentários, tá? Deixa aquele joinha.
E bora lá resolver essa última questão. Se inscreva aqui no canal. Nunca falo isso, mas divulga para quem você gosta aí. Espero que você esteja assistindo. Se você assistiu a questão, ou melhor, esse vídeo até aqui, sei lá, escreve aqui embaixo, eu vou passar, não sei. Escreve aqui embaixo, eu vou conseguir. Pronto, tenho certeza. Se você escrever aqui embaixo, eu vou conseguir. Tenho certeza que você assistiu esse vídeo até aqui, tá bom? Então vamos lá, resolver essa última questão aqui, ó. Plano 25ª questão. Vamos lá. Com muita calma, tranquilidade, vamos lá. No plano cartesiano, vou explicar o que é isso, plano cartesiano. Considere uma circunferência de centro no ponto 3, 4. Lembrando que o ponto 3, 4, esse primeiro cara é x e esse primeiro cara é y. Com um raio igual a 7. Daria para a gente já ir pela equação da circunferência, mas não precisa, vamos com calma. Daria para a gente resolver pelos métodos matemáticos clássicos, mas, como eu falei, como é questão que envolve raciocínio lógico, dá para ir por outro caminho. O ponto dessa circunferência mais afastado da origem do sistema de coordenadas está a uma distância da origem igual a quanto? Então vamos lá, que a pergunta do problema é até difícil de entender sem você entender o que está desenhado, porque é o seguinte... É aquela máxima, aquela coisa que você não entendeu o que é que eu desenho? Sim, se até o chat GPT entende melhor quando você desenha, não tenha dúvidas disso. Tenho certeza que se a gente desenhar, você e eu iremos entender melhor a resolver essa questão. Bora. Então vamos lá. Nós temos aí o plano cartesiano. O plano cartesiano é o plano de x e y, nesse caso, que está aqui. Vamos desenhar essa coisa. O plano x e y. Então nós temos o quê? Vamos desenhar aqui, colocar aqui, ó, da melhor maneira para você, pronto. Então nós temos x e y, está aqui, uma reta x, deveria estar reta, mas não está, ela vai ficar. Agora sim, x, nós temos y. Pronto, retas x e y. Fica bonito, y e x. Nós temos o ponto 3, 4. Então vamos dividir aqui igualmente. Então vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4. Que é y. 1, 2, 3, que é x. Então, x vale 3. Aqui é o ponto 0, 0. E y vale 4. O cruzamento desses pontos, que está bem aqui, que ele disse para a gente, o centro da circunferência. Então o ponto está aqui, o centro da circunferência está aqui. Quer dizer que em volta desse ponto aqui tem uma circunferência, que eu vou desenhar mais ou menos assim. Espero que o software entenda, mais ou menos, tá? Vamos dar uma melhorada nisso. E aqui, mais ou menos assim, ó. Isso, mais ou menos isso. Beleza, mais ou menos aqui. Tá? Tá meio tortinho aí. Ah, agora melhorou. Ah, agora sim, fechou. Então nós temos isso. Aí ele fala o seguinte, né? A pergunta do problema tá aqui. Tá bagunçada aqui, mas está aqui, ó. O ponto dessa circunferência mais afastado da origem do sistema de coordenadas. A origem do sistema de coordenadas é isso aqui, ó, a origem desse cara aqui, ó. Está a uma distância da origem igual a quanto? Então o ponto que ele quer é isso aqui, ó. Vamos supor aqui, ó. Porque ele fala também que, ó, ele tem o raio igual a 7. Então esse aqui é o raio, o ponto que vai do centro até aqui, então aqui é 7. E aí ele quer o quê? Isso aqui, ó. Ó, o ponto dessa circunferência, eu vou colocar uma cor aqui para você ver. O ponto, a pergunta, o ponto dessa circunferência mais afastado da origem do sistema de coordenadas está a uma distância da origem igual a quanto? Então ele quer esse ponto aqui, ó. Isso aqui, ele quer essa distância aqui, ó. Fazendo bem escrotamente, bem feio para você entender, ele quer essa distância aqui, tá?
Se ele quer essa distância, a gente já sabe que daqui até aqui são 7. E quanto vale esse pedacinho? Olha, quanto vale esse pedaço? Isso aqui é o seguinte. Nós temos o quê? O triângulo retângulo. Não, esse é o menor aqui, ó. O triângulo retângulo tá aqui bonitinho. Tá aqui, ó. Ele está aqui, ó. Vou desenhar de outra cor e levar para lá. Ele está bem aqui, ó. O triângulo retângulo está aqui. Quanto vale esse lado aqui? Vale 4. Que é 4. Que é isso aqui, ó. Quanto vale essa base aqui embaixo? Vale 3, que ela está aqui. E a gente quer esse pedaço aqui, que é a hipotenusa. Ora, se você já assistiu a minha aula, você sabe que tem um triângulo que as bancas adoram. É o triângulo 3, 4 e 5. Então aqui vale 5. Então essa distância aqui é 5. Ah, mas eu não lembro. Não tem problema nenhum, é só ir por Pitágoras. Como é que você vai resolver por Pitágoras? Hipotenusa, que no caso aqui é a hipotenusa, né? Que é o ângulo oposto ao ângulo de 90 graus. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Hipotenusa ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado, 4 ao quadrado, 16, mais 3 ao quadrado, 9. Hipotenusa é igual a 16 mais 9, 25. E esse quadrado passa em forma de raiz quadrada. Raiz quadrada de 25, portanto, é 5. Tá aqui, é o 5 que a gente tinha adivinhado aqui logo de cara. Mas a pergunta do problema é o quê? Esse tamanho total aqui que eu já tinha falado, extrapolado, né? Daqui até aqui. Daqui até aqui, ó, é 5 mais, ou melhor, 5 mais 7. Certo? Se é 5 mais 7 que a gente quer, vamos lá. 5 mais 7 está aqui. Cinco mais 7. Finalmente, 12 a resposta do problema. Se 12 a resposta do problema, o gabarito, a letra D. Está resolvida a questão, tá bom? Espero que você tenha gostado da resolução dessa prova. Acabou. E gostado desse formato de vídeo sem corte. Tentar cortar o mínimo esse vídeo aí, só as coisas que eu gaguejei aí, mas você não vai ver nem nada. Ou até nem cortar, só colocar aqui na linha do tempo aí, onde está cada questão para você ficar mais fácil de você estudar. Deixa nos comentários se você gosta desse tipo de questão de uma vez, uma tacada só. Compartilhe esse vídeo para quem você quiser e é isso, tá bom? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, dá aquele joinha, dá uma moral ao Matemáticas, 10 anos de estrada aí, tem muita gente boa, muita gente estudando, muita gente que já estudou comigo que passou. Olha, eu não me canso até hoje de receber o carinho de vocês falando que vocês estudaram, tá? Lembra no começo do vídeo, ou melhor, ó, se você assistiu até aqui, agora sim, lembra no começo do vídeo que eu falei para você? Coloca na sua cabeça um pensamento positivo, coloca na sua cabeça a intenção de que você vai aprender, a intenção de que você vai conseguir superar esse trauma de matemática ou raciocínio lógico. Colocou lá no começo, se você está assistindo esse vídeo até aqui, logo no finalzinho, deixa aqui nos comentários assim, eu vou conseguir, eu tenho certeza, eu consigo, tá? Alguma coisa assim. Vou ficar bem grato de saber isso e bora para a próxima resolução de questão desse tamanho gigante aí, tá bom? Muito obrigado e tchau!